Bom dia, pessoal de bioética. Vamos então, hoje a nossa aula, ela vai falar um pouco de enfermagem e atenção às pessoas com necessidades especiais. Hoje é terça-feira, vamos então começar a nossa semana com força e coragem. Bom dia a todos. A deficiência física. O tema deficiência física ele é bastante delicado, né? Pois há um misto de piedade, compaixão, preconceito, tanto de maneira individual como em sociedade. Vamos reconhecer a evolução histórica sobre a deficiência física e assim compreender as principais questões que vão em torno dessa temática. Uma temática delicada e que todos nós, né, quando falamos de deficiência física, abrimos os olhos e o coração para ver então qual é o comprometimento que essa pessoa está apresentando. Primeiramente, é importante compreender que o preconceito ele pode ocasionar sentimentos de baixa autoestima em quem tem a deficiência física, ou seja, o seu portador, o que consequentemente lhe gera dificuldades na relação afetiva e social e vai impactar de certa forma na qualidade de vida dessa pessoa. Por isso que temos que ter muito cuidado quando a gente lida com pessoas com deficiência física, para que não se sobressaia a questão do preconceito que ele já vive em torno da sociedade. No decorrer da história da humanidade, a cultura e a tradição sempre influenciaram a compreensão e entendimento das pessoas em relação àquela que tem a deficiência, bem como a aceitação social dessas pessoas foi tendo uma evolução entre a sociedade após a criação de políticas públicas e culturais em cada sociedade. Vejam bem que durante a antiguidade, na Grécia, por exemplo, as crianças que nasciam com deficiência, elas já eram excluídas do seu convívio social e elas eram deixadas em montanhas ou sacrificadas. Já em Roma, já eram lançadas ao rio ou usadas para entretenimento das pessoas, sendo jogadas às feras nas arenas. Na América do Sul, o povo que vivia na mata colombiana tinha que se mudar constantemente devido às necessidades de sobrevivência do grupo, e a cada nova transição levavam apenas o que era realmente necessário, e dessa forma deixavam para trás os antigos sítios e aldeias das tribos, os deficientes, idosos e doentes. Veja que a história traz uma sequência de fatos tristes, né, que acabavam cercando essas pessoas que tinham deficiência física, como elas sofriam desde que o mundo, né, acabou descobrindo ou vendo nessas pessoas que havia alguma coisa diferente e que elas apresentavam algum tipo de deficiência. Já na Idade Média, a compreensão sobre a deficiência estava relacionada à religião. O indivíduo deficiente ele era visto como perigoso, porque ele era visto como alguém que não tinha alma, e por esse motivo ele era apedrejado nas ruas, ele era queimado em fogueiras da Inquisição por apresentar algum tipo de deficiência. A igreja, porém, ela teve significativa importância no papel de proteção dessas pessoas, após a criação do primeiro hospício na França, para que esses deficientes pudessem ali ser aglomerados e serem cuidados. O que se entende, então, é que na pré-história, as ações de eliminar ou excluir os indivíduos que estavam fora do padrão estipulado pela sociedade não eram provenientes de uma discriminação intencional, e que tais atitudes elas iam ocorrendo em meio a civilizações até mais sofisticadas. E quando estudamos e conhecemos a história da deficiência, observamos que, com ou sem intenção, essas pessoas eram distanciadas daquelas pessoas que eram consideradas mais aceitas pela sociedade. Acontecia e estava relacionada à concepção de que as deficiências físicas e intelectuais elas eram geradas por espíritos do mal, demônios, e que era uma maneira da pessoa pagar os pecados cometidos até em outra vida. Assim, essas pessoas eram vistas como impuras, o que de certa forma justificava o fato delas serem toleradas pela sociedade, reforçando assim a marginalização desses indivíduos, sobrando aos deficientes a mendigar nas ruas, esmolar nas ruas, nas praças e nas cidades, para que eles pudessem sobreviver.
Mas os tempos foram mudando e aí veio o cristianismo. E com o advento do cristianismo, a visão do homem em relação às pessoas que apresentavam deficiência, elas eram mais racionais. Então eles acreditavam que aquela pessoa que tinha uma deficiência era uma criação divina e uma manifestação da vontade de Deus. E desta forma, os seres passaram a ser percebidos e entendidos como seres merecedores de cuidados, adquirindo uma posição de ser humano e, portanto, portador de uma alma. E dentro desse contexto social, as atitudes de eliminações, elas não foram mais aceitas e a atenção à pessoa com deficiência passa a ser garantida então pela família, pela igreja, embora ainda a integração do deficiente na sociedade, ela não ocorria de forma geral. Por esse fato, então, haviam abrigos para as pessoas que eram desprotegidas, os deficientes de todas as formas. Entretanto, essas pessoas ainda não eram respeitadas e permaneciam à margem da sociedade, sofredoras, precisando de ajuda e não tinham um amparo legal da sociedade. Nessa época, a medicina ela já se apresentava com uma certa qualificação, com diversos conhecimentos, experiências médicas que já eram reunidas, principalmente pelos árabes, pelos gregos e outras etnias. E os hospitais não se apresentavam com sintonia na Idade Média como na atualidade. Então, assim, os hospitais eles podiam ser considerados como depósitos de pessoas que estavam moribundas, vítimas de doenças crônicas e também aquelas que apresentavam defeitos físicos que permaneciam abandonados pela família até a morte. Desta forma, embora com a ampliação da atenção aos deficientes e a criação de hospitais, ainda não havia uma característica humanizada de igualdade para aquelas pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência física. Vamos pensar agora na relação entre deficiência física e os valores morais e de punição. Pode ser observada até atualmente ainda que, de maneira subentendida, quando uma pessoa ela possui uma deficiência de alguma forma, ela questiona a si mesma sobre o que possa ter feito para merecer esse tal destino e se apresentar desta forma tão diferente de outras pessoas. Ou quando se entrega ao isolamento social, ela tem vergonha até dos seus erros e pecados que supõe ter feito em outra vida para merecer então essa deficiência apresentada. Esse posicionamento diante da vida e da sociedade pode demonstrar uma autoexclusão quando a pessoa se percebe como indigna e que, portanto, merece ser punida e castigada. O que a gente diz, então? Que desta forma, a maneira como se olha e se percebe um indivíduo que apresenta uma certa deficiência, de alguma forma ela é alterada de acordo com os valores morais, sociais, religiosos e éticos que são assumidos pelas diferentes culturas em diferentes momentos da história. Assim, o preconceito ele é associado à deficiência e possa aparecer atualmente numa outra configuração, é inevitável afirmar que ainda ele ocorre na nossa sociedade contemporânea. Sendo assim, é importante que se tenha conhecimento de todo esse processo da história que envolve a questão da deficiência, desde que o mundo já trata esses deficientes com muita clareza e com muita dureza na vida dessas pessoas. Essa questão da deficiência ela vai permitindo a compreensão e entendimento acerca de que mesmo com a intensa discussão e evolução na política de inclusão social que vem se ampliando no Brasil e no mundo na atualidade, ainda existe, mesmo que de forma implícita, a desvalorização social da pessoa que apresenta uma determinada deficiência. Mas vamos lá então aos conceitos. A deficiência física é o conceito e a classificação. De acordo com o decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004, a deficiência física ela foi definida como uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação,
ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções. Fica aí até um assunto interessante para que vocês coloquem o que quer dizer tudo isso, se vocês não se lembram mais. O que é uma paraplegia, uma paraparesia, uma monoplegia, uma monoparesia, uma tetraplegia, uma tetraparesia, uma triplegia e assim por diante. Consultem isso em algum lugar, se vocês não lembram mais, porque de repente são pacientes que vocês vão trabalhar lá na frente que apresentam algum tipo de deficiência que se enquadra em uma dessas categorias. E continuando as definições, a deficiência física ela também pode ser definida como diferentes condições motoras que vão acometer as pessoas, comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e a fala, em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou más formações congênitas ou adquiridas. Mas, de maneira geral, para um entendimento maior, a deficiência física ela está relacionada ao comprometimento do aparelho locomotor, que envolve os 3 sistemas, o ósseo, articular, o muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, elas podem produzir grandes limitações físicas de grau e gravidades variáveis, segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida. Desta forma, a deficiência física ela pode ser classificada quanto à natureza, podendo ocorrer distúrbios ortopédicos, que são problemas relacionados e originados nos ossos, músculos e articulações, e distúrbios neurológicos, causados por lesões, danos ou degeneração do sistema nervoso, e tais deficiências podem ser classificadas da forma que nós vamos dizer no próximo slide. Quais são as formas, então, da deficiência física? A temporária é quando, após a conclusão de um tratamento, possibilita ao indivíduo retorno às suas condições anteriores. De repente, ele fez uma grande cirurgia porque fraturou um quadril e, de repente, colocou uma prótese de quadril. Temporariamente, esse paciente ficou debilitado, mas depois ele retorna e ele consegue deambular. A recuperável, quando proporciona melhora diante do tratamento ou substituição de outros segmentos corpóreos não atingidos. Também pode ser aí um exemplo de uma prótese de quadril. A definitiva, quando mesmo realizando o tratamento, não permite a possibilidade de cura ou substituição. De repente, um AVC, um AVE, aliás, que deixa uma sequela, uma hemiparesia, uma hemiplegia, e que ele não tem força, não tem mobilidade alguma e acaba sendo definitiva. E a compensável é a que possibilita o progresso através da substituição de órgãos, como a amputação de um membro compensado pelo uso de uma prótese. Essa nem precisa de explicação, que todo mundo é capaz de entender. A deficiência física também ela pode ser classificada de acordo com o que originou essa deficiência. A hereditária, quando é originada de doenças transmitidas por genes, podendo ocorrer desde o nascimento ou apresentar-se posteriormente. A congênita, quando encontra-se no feto antes de nascer e durante a fase intrauterina, assim como o indivíduo nasce com a deficiência. E a adquirida, quando ocorre depois do nascimento, no decorrer da vida do indivíduo, podendo ser decorrente de traumas, intoxicações e até de processos infecciosos que dão origem à deficiência. Na deficiência física, na fase adulta produtiva, é aquele indivíduo que normalmente ele trabalhava ou fazia suas atividades, de repente houve perda de uma estrutura, ausência de uma função fisiológica e que tornou essa pessoa limitada para executar aquelas ações que ele já fazia antes. Desta forma, houve uma incapacidade decorrente do meio e esses indivíduos portadores de deficiência, eles acabam tendo uma desigualdade nas suas atividades, na realização das suas funções em relação às outras pessoas.
Quando esse indivíduo adulto, em sua fase produtiva, ele adquire uma deficiência física, independente da causa ou da contribuição previdenciária, essa pessoa, ela pode ser resgatada ou pode ser integrada novamente à sua vida de acordo com a reabilitação. Ela merece uma reabilitação, ela tem direito a uma reabilitação, para que ela se inclua novamente na sociedade e na sua vida ativa. Porém, é importante salientar que em várias situações, as causas, o que é o resultado da deficiência, não vai impedir o desenvolvimento que essa pessoa tem de habilidades, né, de aprendizagem, e que podem e devem ser reabilitados para a execução das suas atividades diárias. Então, quando ele adquire uma deficiência numa fase produtiva, ele pode ser reabilitado, ele pode voltar às suas condições de trabalho com uma certa limitação, mas isso não impede que ele volte a trabalhar e também de aprender e ter novas habilidades. A reabilitação para um portador de deficiência física ela é muito importante, que envolve a capacitação para o desempenho das suas funções baseada nas capacidades e habilidades demonstradas e pelas condições de desenvolver as tarefas com independência. Após a conclusão de um processo de reabilitação física, psicológica, social e profissional, a Previdência Social ela tem o papel de conduzir o cidadão para umas atividades e tarefas que o mesmo poderá exercer sem restrição. Assim, o portador de deficiência ele deve ser readaptado para que ele possa retornar e participar do mercado de trabalho e do contexto social em que ele vive. Por isso que a reabilitação é muito importante, porque ela devolve essa pessoa para a sociedade, ela se torna uma pessoa independente de acordo com aquelas limitações que ela ainda possui, mas que ela está sendo reabilitada para ter novas funções, para que ela se sinta dentro de um contexto social. Quando acontece a deficiência física após um trauma, decorrente de ferimento por arma de fogo, acidentes automobilísticos, quedas, originando vítimas de traumatismo, essas pessoas se tornarão elas podem se tornar paraplégicas, tetraplégicas, e de maneira predominante isso ocorre muito em adultos jovens. Essa estatística requer um preparo mais específico dos profissionais de enfermagem para prestar assistência a essas pessoas com qualidade. É sabido que os recursos atuais da medicina e o desenvolvimento das tecnologias têm dado chances e têm permitido que as vítimas de trauma que têm uma certa deficiência física consigam superar a fase aguda do trauma e também ser reabilitado de forma que ele possa se adequar a uma nova realidade dentro das suas limitações. É triste ver que as UTIs de trauma, geralmente quem está lá nos leitos, são os pacientes jovens. As idades elas variam de 18 até 23 anos, vítimas de acidentes automobilísticos. Conforme a medicina ela foi se avançando, ela também trouxe alguns tratamentos que previnem as complicações para esses pacientes que já são vítimas de traumas severos. Através da tecnologia e tratamento cada vez mais avançado, tem proporcionado aos portadores de deficiência física adquirida, que são os pacientes que tiveram um grande trauma, grandes chances de reabilitação e retorno à sua vida cotidiana. É fundamental a importância de profissionais que atuem no processo de reabilitação dessas pessoas, mas também na qualidade de vida para esses indivíduos. A partir do momento que eles começam a se reabilitar, depois de uma cirurgia, depois de por exemplo, uma colocação de prótese e tudo mais, deve haver um acompanhamento com esse paciente para que ele se adapte então à sua nova vida, à sua nova condição de vida. Desta forma, a tecnologia e o avanço da medicina, eles vão ajudando essas pessoas a ter mais qualidade de vida, aquelas lesões e potenciais limitações decorrentes da deficiência física motora pode ser lentamente diminuída a gravidade, e ser indo recuperando as suas atividades. Desta forma, o enfermeiro ele tem um papel importante frente à assistência desses indivíduos. Geralmente são indivíduos que acabam passando por cirurgias grandes, permanecem muito tempo hospitalizados, e o papel do enfermeiro é muito primordial, fundamental, essencial,
quando ele faz um bom levantamento de problemas, uma boa prescrição para que esse paciente seja acompanhado em todos os dias da sua internação, e também sugira um acompanhamento de outros profissionais, principalmente serviço social, psicologia, a terapia ocupacional, para que possa dar condição desse paciente se reabilitar como um todo. Congênitas, aqui os pacientes acabam nascendo com elas, outras adquiridas após um trauma, e a tarefa pode ser individual ou em grupo. Vocês vão estudar esse caso. É um paciente de 23 anos, jovem, masculino, tetraplégico. Ele não compactua, porém ele entende o que se fala, comunica-se com olhares, expressões faciais. Ele usa catéter de oxigênio contínuo, tem uma punção periférica no membro superior esquerdo, no dorso da mão, recebe hidratação, mantém uma sonda nasointeral, recebendo dieta por bomba de infusão 30 ml hora, tem uma sonda vesical de demora com eliminação de débito claro, 500 ml pela manhã, que foi computado, durante toda a noite, de manhã foi desprezado 500 ml. Ele está emagrecido e deprimido. Levante quais são os problemas, pelo menos 4 problemas, 4 diagnósticos de enfermagem, e faça uma prescrição com no mínimo 8 itens, mas por favor, coloque em horário nas prescrições, ok? Essa é a tarefinha para vocês mandarem para mim. Então, pessoal, a aula de bioética dessa semana fica por aqui. Leiam bastante essa aulinha, ouçam bastante, façam esse exercício e não se esqueçam, são todos materiais de prova, tá? Boa semana a todos e até a próxima.